Este é Charlie e ele tem um grande problema. Veja, o Charlie gosta de investir na bolsa de valores e há poucos dias o maior IPO da história dos macacos foi notícia. Porque a SpaceX acabou de finalizar a papelada necessária para entrar na bolsa de valores e, sabendo do culto que existe em torno das empresas do tio Elon, é só uma questão de tempo até as ações serem compradas rapidamente. Animado para saber mais, Charlie lê tudo sobre o IPO, ansioso para descobrir tudo o que puder para conseguir entrar nessa. Quem não gostaria de votar em uma empresa que quer construir centros de dados no espaço? Estabelecer colônias em Marte? Quem sabe? Talvez até alguns relés de massa até 2030, né? Mas quanto mais Charlie lê, mais algo parece estranho. Por exemplo, 30% das ações emitidas são reservadas para investidores de varejo como Charlie. À primeira vista, parece generosidade, mas Charlie sabe que fundos de hedge, capital de risco e soberanos perceberiam isso rápido. Talvez o tio Elon esteja generoso, certo? Mas não é isso. Lendo mais, Charlie e outros investidores até teriam direito a voto. Mas o voto dele é quase inútil, perto da participação reservada pelo próprio tio Elon. Quanto mais o Charlie investiga, mais inquieto ele fica. Durante toda a pesquisa, uma pergunta incomoda Charlie desde o início. Se esse IPO rivaliza com o PIB da Coreia do Sul, por que abrir tanto para investidores de varejo como o Charlie? E então ele encontra, escondido nas letras miúdas. Porque a SpaceX não apenas escolheu onde listar. Eles fizeram a bolsa alterar regras para permiti-los entrar na última hora. Mas se isso é o que está acontecendo na superfície, Charlie não consegue deixar de se perguntar se isso realmente é a oportunidade de uma vida, como foi anunciado. Ou será que é uma armadilha que vai deixar centenas de milhares de investidores de varejo como ele segurando o prejuízo? Este é o caos do IPO da SpaceX explicado. Mas primeiro, precisamos entender o monstro complicado que é a empresa conhecida como SpaceX e os objetivos deles com o IPO. A SpaceX foi fundada em 2002 pelo tio Elon com um objetivo declarado: tornar a humanidade multiplanetária. Coisa nobre, né? E por mais de 20 anos ela ficou totalmente privada. Sem acionistas públicos, só o tio Elon, seus foguetes e uma lista muito exclusiva de bilionários, fundos soberanos e capitalistas de risco que puderam embarcar nessa jornada. Sob a liderança do tio Elon, os negócios têm ido bem. Muito bem. Porque só em 2025 a SpaceX faturou 18,7 bilhões de bananas em receita, o que continuou em 2026, rendendo mais 4,7 bilhões em apenas 3 meses. Mas é aqui que as coisas ficam interessantes. Devido ao motor que gera a maior parte desse lucro, Starlink, o serviço de internet via satélite, encerrou 2025 com 9,2 milhões de assinantes e receita acima de 10 bilhões. No papel, parece uma empresa lucrativa e impressionante, certo? Mas mesmo com a Starlink, a SpaceX ainda opera com grande prejuízo. Além disso, é mais como se fossem várias empresas disfarçadas sob um mesmo guarda-chuva. Deixe Monkey Explains explicar. Você tem um negócio de foguetes e a Starlink. Seu setor de contratos de defesa e governo está crescendo. Mas no fundo, discretamente, uma operação de IA tem perdido bilhões de bananas. Mas vamos voltar a isso mais tarde. Dito tudo isso, a SpaceX tem potencial para gerar um lucro enorme, se o tio Elon for digno de confiança. Porque, após 24 anos mantendo as portas fechadas, a SpaceX de repente quer as bananas do Charlie. Porque em 20 de maio de 2026, a SpaceX registrou seu prospecto na SEC sob o código SPCX, sendo listada na Nasdaq. As negociações podem iniciar em 12 de junho. Agora é possível comprar e vender ações da SpaceX, que busca levantar até 75 bilhões de bananas, com avaliação de 1,75 trilhão de bananas. Uma chance única para conquistar riqueza geracional, certo? Naturalmente, os investidores de varejo estão animados e esperando para entrar na ação. Mas para macacos como Charlie, que estão lendo as letras miúdas, eles começam a perceber um quadro completamente diferente. E que lugar melhor para começar do que a suposta votação dos acionistas da SpaceX ao investir na empresa?
Ao comprar ações de uma empresa, o acordo é simples. Você coloca bananas e geralmente recebe duas coisas de volta. Parte dos lucros, seja por valorização das ações ou pagamento de dividendos. E, mais importante, ter voz na administração da empresa. Considere isso como doar bananas para a reforma do clube do bairro. Você paga taxas, mas na hora das decisões, você pode votar na cor do saguão, na mobília a ser renovada e nos serviços que o clube deve oferecer. Talvez em quem vai fazer parte do conselho? Seu voto pode ser pequeno, mas é seu. Esse é o ponto. A SpaceX com certeza vai dar ao Charlie o voto dele. Não há dúvida quanto a isso. Só não olhe muito de perto para o que o voto faz. Porque é assim, o voto do tio Elon equivale a cerca de 10 do Charlie. Como assim? Deixa o macaco explica falar. Isso é chamado de estrutura com duas classes de ações. Em outras palavras, dois tipos de ações, cada uma com diferentes poderes de voto. E na verdade, isso é bem comum no mundo das finanças. Google, Meta e Snap têm isso para garantir que fundadores consigam levantar fundos sem perder o controle da visão de longo prazo ou serem afastados da empresa que criaram. Certo, justo, né? Mas é aqui que a SpaceX leva isso para um outro nível. Porque essa estrutura não foi criada só para proteger a visão do tio Elon. Ele controla quase 80% dos votos, mesmo com só 42% de participação, pois suas ações são mais poderosas que as dos investidores como Charlie. E o que é sinistro é que esse arranjo garante matematicamente que o voto do Charlie seja irrelevante. Para sempre. Não importa quantos investidores de varejo cheguem, nem o quanto o SPCX se torne popular. O próprio formulário S1 confirma isso. O tio Elon mantém pelo menos 25% do controle de voto em qualquer circunstância. Mesmo que todos os investidores de varejo votem contra a decisão de Elon Musk de nomear a primeira colônia em Marte com o nome dos filhos, provavelmente ainda veremos uma colônia chamada Technomechanicus, ou algo parecido. Então sim, o Charlie tem direito ao voto dele. Exceto que o voto dele é inútil. E daí, né? Quem liga para o voto? Deixemos o tio Elon levar a macacada às estrelas. E ele ainda está sendo generoso ao destinar para macacos comuns como Charlie até 30% de todas as ações emitidas durante o IPO, o que também é 3 vezes mais do que a alocação típica. E à primeira vista, parece uma democratização. Como se o tio Elon visse o macaco comum e dissesse: "Isso é para todos. Venham pegar sua fatia do bolo." A generosidade do imperador tecnológico é ilimitada, exceto que tem uma coisa que Charlie não consegue esquecer. Porque a SpaceX está tentando arrecadar 75 bilhões de bananas. Nesse nível, fundos de hedge, fundos soberanos e investidores institucionais. Eles poderiam abocanhar tudo isso como se fosse só mais um dia normal, e vem fazendo isso há décadas. A SpaceX não depende de investidores de varejo como o Charlie para se financiar. Então, o que está acontecendo aqui? Porque se o macaco fosse de apostar, é porque Charlie e os investidores de varejo não são apenas compradores. Eles são o seguro. Quando milhões de macacos comuns como Charlie têm parte em algo, falam e defendem isso. Dá uma olhada no R Wall Street Bets. Eles mantêm mesmo quando insiders já vendem. E lembre-se, já vimos esse mesmo episódio antes. Porque da última vez que alguém escancarou as portas para outro suposto maior IPO da história e convidou todo mundo, foi a Saudi Aramco em 2020. As instituições entraram cedo e valorizaram demais o sonho. Investidores de varejo empolgados viram as ações ficarem anos abaixo do preço do IPO, deixando centenas de milhares de macacos como Charlie no prejuízo, enquanto insiders, VCs e fundos de hedge compraram barato e venderam caro. Monkey Explains não afirma que a história vai se repetir, mas que costuma rimar. Por isso, Charlie não é convidado para a festa porque precisam dele lá. Charlie é convidado a manter os preços da SpaceX, enquanto investidores iniciais lucram. Mas lembre-se, tudo isso é antes mesmo de incluirmos a Shai. No início de fevereiro deste ano, a SpaceX comprou a XAI, reunindo foguetes, satélites, serviços de celular e infraestrutura de IA em um escritório apertado.
Os acionistas da Tesla não conseguiram impedir que isso acontecesse com eles. O que vai impedir isso de acontecer com ele? Desesperado por respostas, Charlie lê sobre a bolsa que está facilitando o IPO, a Nasdaq. Certamente haveria regras para proteger investidores de varejo como ele, certo? Bem, aqui está o que aconteceu. Quando a SpaceX é listada na Nasdaq, ela entra automaticamente no Nasdaq Composite, um índice que acompanha todas as empresas da bolsa. Mas é aqui que fica interessante, porque acima do Composite está o Nasdaq 100, basicamente a primeira divisão, as 100 maiores empresas da bolsa em valor de mercado, ou seja, as principais do mercado. Aqui está o real financiamento, porque o Nasdaq 100 é acompanhado por mais de 200 produtos de investimento, incluindo o QQQ, um dos ETFs mais populares do mundo, com mais de 600 bilhões de bananas em ativos sob gestão. Quando uma empresa entra no Nasdaq, sem todos os fundos que o seguem precisam comprar essa ação. Palavra-chave obrigatória. Tradicionalmente, uma empresa aguardava ao menos 3 meses após ser listada para ser considerada no Nasdaq 100. Esse tempo de maturação tem uma razão importante. Ele permite que o mercado avalie o verdadeiro valor de uma empresa, sem o hype, manchetes ou o culto ao fundador. Mas a SpaceX e o tio Elon queriam entrar imediatamente. Então, a SpaceX começou a trabalhar. E como a Nasdaq e a Bolsa de Valores de Nova York estavam competindo para conseguir a listagem da SpaceX, perder o maior IPO da história dos macacos para uma bolsa de valores significaria que muitos macacos seriam demitidos. E a Nasdaq encontrou uma maneira de flexibilizar suas regras primeiro, introduzindo algo que eles chamaram de requisitos de entrada rápida. Basicamente, esse novo conjunto de regras, em vigor a partir de 1º de maio de 2026, significa que uma empresa agora pode entrar no Nasdaq 100, o time dos All-Stars da NBA, de toda a bolsa, em apenas 15 dias de negociação após o IPO, em vez de pelo menos 3 meses. A SpaceX escolheu a Nasdaq. Interessante, vamos recapitular. A SpaceX está na Nasdaq, o que a coloca automaticamente no Nasdaq Composite. Devido às novas regras de entrada rápida, ela será elegível para o Nasdaq 100 em 3 semanas. Veja o que isso significa na prática, porque só o Nasdaq 100 é acompanhado por mais de 200 produtos de investimento, incluindo fundos de pensão, contas de aposentadoria e ETFs, como o QQQ. Pense nas suas contas 401k ou Roth IRA. E quando alguém investe em um desses produtos, você não está escolhendo ações individuais. Você compra um grupo de ações que replica o índice, como um menu fixo na universidade. Você não escolheu prato por prato, apenas aceitou o menu. Agora o refeitório incluiu discretamente um novo prato no menu. Você não escolheu, você não pediu, mas agora está no seu prato, e você ainda é obrigado a pagar por isso, mesmo que não queira desde o início. Quando a SpaceX entrar no índice, gestores de fundos que o seguem precisarão comprar suas ações, sem questionar, e junte tudo isso. Milhões de investidores que desconhecem a SpaceX nunca leram documentos ou pensaram em ações de dupla classe, prejuízos da XAI ou participação convertida da Tesla, vão automaticamente possuir SpaceX no auge do hype. E a bolsa, que deveria ser a última linha de defesa do investidor pessoa física? Ela mudou as regras porque a SpaceX pediu educadamente. Monkey Explains está cansado dessa palhaçada. E agora, como ficam Charlie e as centenas de milhares de investidores pessoa física? Se Charlie escolheu comprar SpaceX, está investindo em uma empresa onde um macaco controla quase 80% dos votos, e suas bananas sustentam silenciosamente uma empresa de IA deficitária e pouco comentada. E por fim, onde a estrutura corporativa é feita para garantir que, independente do que Charlie pense, o tio Elon tome todas as decisões, mesmo que todos os investidores, pessoa física, discordem. E se Charlie não escolheu comprar a SpaceX, bem, ele pode acabar sendo dono dela mesmo assim. Pela sua previdência, por meio de seu fundo de índice e da conta de aposentadoria, na qual contribui mensalmente, ele confia nas proteções do sistema. Tem sim. Lembre-se que as regras podem mudar nas circunstâncias certas e para os macacos certos. Acontece que Charlie não é um deles.
Então, da próxima vez que você vir notícias sobre as decisões de negócios interessantes da SpaceX, você saberá o que realmente está acontecendo nos bastidores. Por razões legais, este vídeo não passa dos devaneios de um esquizofrênico paranoico sobre macacos em uma selva de faz de conta. Por favor, não processem o macaco. E obrigado aos membros da República das Bananas pelo apoio e financiamento destes vídeos. Vocês são realmente incríveis. Fiquem seguros e nos vemos no nosso próximo vídeo.